Já ouviu falar em bolo de leite condensado? É um bolo que tem uma massa extremamente fofinha, leve e muito gostosa, doce na medida certa. E para acompanhar essa gostosura, eu fiz uma cobertura de leite condensado que ficou maravilhosa. Bora aprender? E antes mesmo de começar realmente a colocar a mão na massa, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações para ser lembrado, avisado toda vez que um novo vídeo entrar aqui no canal, e já deixe o seu joinha, o seu like, porque assim você me ajuda na divulgação do canal, ajuda o canal a crescer, e desse jeitinho eu também sei que você tem gostado das receitas. Lembrando que aqui embaixo tem uma setinha, ao você clicar ali, abre o box de informações, ali vai ter toda a descrição da nossa receitinha. Agora bora fazer esse bolo, que é aquela receitinha, ó, VaptVupt. Então, para fazer o nosso bolo de leite condensado é bem fácil. Eu vou começar colocando aqui no bowl os ovos. Você pode colocar numa bacia ou pode colocar no liquidificador, tá? Você só colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos farinha e fermento, tá? Bate bem e aí depois vai acrescentando ao seco. Só que para fazer menos bagunça, menos sujeira, eu vou fazer manualmente, assim todo mundo consegue fazer também, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar bem primeiro os meus ovos. Eles já estão, ó, levemente batidos. Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar o óleo, tá? E aí a gente vai misturar muito bem, até espumar mesmo. Lembrando que o meu forno, ele já está ligado, tá? Porque é muito rápido. Então, separou os ingredientes, já pode acender o seu forno a 180 graus para começar a pré-aquecer. Que o processo aqui é bem rápido, gente. Então, mistura bem, tá? E quando a gente mistura bem, ele começa a ficar umas espuminhas. Começa a aparecer um monte de espuminha aqui dentro. Ó. Ficou bem espumadinho, a gente vai fazer o quê? A gente vai acrescentar o leite condensado, tá? Então, ó, tô largando todo o leite condensado da nossa receita aqui dentro. Então, não vai leite, não vai açúcar, porque o nosso leite condensado, ele é líquido, né? E ele também é doce. Então, a gente não precisa adicionar nem o açúcar e nem mais algum líquido, tipo leite ou água, que o leite condensado aqui e o óleo é suficiente. Então, aqui eu vou dar uma boa misturadinha também. Aqui, quando a gente começa a misturar, a gente sente que é pesado, né? Porque o leite condensado, ele é bem grossinho. Mas quando a gente sente assim, ó, que já ficou tudo uniforme, a gente já pode acrescentar farinha de trigo, tá? E a farinha de trigo, eu gosto de fazer o quê? Colocar aqui, ó, numa peneira. Então, coloquei toda a farinha aqui na peneira, ó, e vou peneirando. Pode ir peneirando aos pouquinhos, misturando aos pouquinhos, ou todo de uma única vez, assim como eu estou fazendo, tá? Então, agora aqui, ó, a gente vai misturar delicadamente, até mesmo para não voar farinha para tudo quanto é lado, né? Então, vamos misturar bem aqui. Ó, prontinho. Massa bem misturada, a gente vai fazer o quê? Adicionar o fermento. Então, agora aqui é só misturar até ficar homogêneo aqui o fermento com a nossa massinha. Ó, e é rapidinho, não precisa misturar muito, tá? Então, a espátula aqui, ó, que eu usei para tirar o leite condensado, eu vou tirar o excesso do fouet. Val, eu não tenho fouet, pode fazer com garfo, tá? Bater com garfo bem os ovos com o óleo. Então, eu vou pegar aqui minha espátula, ó, e eu vou passar em toda a lateral do meu bowl e no fundo também, para ver se não ficou nada grudado, tá? E olha isso aqui, gente. Que massa linda, ó. Rapidinho, viu? Poucos ingredientes. Aqui eu tenho uma forminha e vou usar desmoldante, tá? Então, o desmoldante eu sempre agito bem o desmoldante e aplico na lateral e no fundo, tá? Val, eu não tenho desmoldante. Unta margarina, óleo, manteiga, o que você preferir, e enfarinha a forma, tá? Então, aqui, como eu coloquei desmoldante,
é só colocar direto a massinha do nosso bolo aqui, ó, na forma. Prontinho, coloquei toda a massa do nosso bolo aqui, agora eu vou levar para assar no forno a 180 graus. Aí eu vejo certinho o tempo de forno e informo para vocês, mas é sempre daquele jeitinho. Começou a cheirar bolo, né, sua cozinha e ficou com cheirinho gostoso de bolo, pode pegar uma faca ou um palito de churrasco, fura, se sair limpinho a faca ou o palito, o bolinho tá pronto. Antes de furar, sempre coloca a mão assim em cima, tá? Se você vê que ainda tá mole, não fura, senão vai tirar o ar do bolo. Se vê que já tá ficando mais firmezinho, mais consistente, aí pode furar. Então, vamos levar para assar. E enquanto a nossa massa assa, eu vou fazer uma cobertura de leite condensado, que nada mais é uma base de brigadeiro, né? Um brigadeiro branco. Vocês vão ouvir aí vários profissionais falando creme moça, que nada mais é leite condensado com creme de leite. Só que a gente precisa usar um leite condensado moça, né? Para poder chamar de creme moça. Então aqui na panela eu vou colocar o leite condensado e aqui eu estou usando meia caixinha de leite condensado, tá? E eu vou colocar junto com o leite condensado meia caixa de creme de leite. Nessa receita aqui nós vamos usar uma caixa inteira de creme de leite, tá? Só que eu vou colocar metade agora e metade depois, tá? Eu quero que fique bem suave, nada muito doce a nossa cobertura. Então, se você quiser uma cobertura mais docinha, aí é só você acrescentar mais meia caixa de leite condensado, tá? Então, aqui eu vou misturar bem. E por que eu não vou colocar todo o creme de leite aqui? Porque eu quero mostrar para vocês os pontos, tá? Tem muita gente com dificuldade de fazer uma cobertura de bolo, né? Que ela fica mais fluida. Então aqui eu vou ensinar para vocês o ponto da cobertura fluida e o ponto de um brigadeiro, por exemplo, para rechear bolo. Só que quando a gente tem um brigadeiro para rechear bolo, a gente consegue transformar ele em cobertura, tá? De caseirinhos. Então assim, desse jeitinho que nós vamos fazer. Eu vou ligar aqui o meu fogão. O fogão, gente, a boca, né, do nosso fogo tem que ser sempre média para alta para a gente fazer um brigadeiro. Porque quando a gente faz o brigadeiro com a temperatura muito baixa, o nosso brigadeiro ele cozinha muito. E o nosso leite condensado é o que? Ele é doce, ele contém açúcar. Então ele começa a caramelizar esse açúcar e faz o que? Vai deixando o nosso brigadeiro puxa e muito amarelado, tá? Então se você tá tendo dificuldade de dar o ponto do brigadeiro, ele tá ficando um brigadeiro, em vez de branco, tá ficando um brigadeiro amarelado, né? Ou tá ficando aquele brigadeiro puxa, já sabe que tem que aumentar a temperatura do seu fogão, tá? Uma das coisas que realmente deixa o nosso brigadeiro puxa é cozimento em temperatura baixa, tá? Que fica muito tempo cozinhando. Aumenta a temperatura do teu fogão, que eu tenho certeza que vai solucionar o problema. Então aqui eu vou ficar mexendo até chegar na consistência de um brigadeiro de colher, tá? Porque é o ponto do brigadeiro de colher que a gente usa para cobertura de caseirinhos. Então vou mexer aqui até chegar ao ponto do brigadeiro para a gente colocar a cobertura no nosso bolo. Então aqui a gente já chegou num ponto de brigadeiro de colher, tá? Ele continua ainda, ó, bem líquido, tá? Já tem uma certa consistência, mas ainda é mais líquido. Porém, quando a gente mexe, já tá começando a ficar um pouquinho da marca da espátula, tá? E depois, quando ele estiver descansando, ele vai ganhar textura, tá? Então agora eu vou mexer até chegar no ponto de brigadeiro para recheio. E só para vocês terem uma noção, para chegar ao ponto de brigadeiro de colher, levou 5 minutinhos. Então, rapidinho, tá? Tô usando aqui o fogo médio. Agora eu vou mexer até dar o ponto de recheio. E é rapidinho, gente, bem rapidinho já vou chegar no ponto. Então aqui a gente já chegou num ponto de brigadeiro para recheio, tá? A gente pega um pouquinho, larga ele aqui, ó. Ele vai ficando sobreposto, né? Ele não se mistura, tá? E aí a gente mistura bem
para um pouquinho de mexer, quando a gente vira, ele começa a desgrudar da panela. Claro que não vai dar, né, aquele ponto cambalhota, porque aí passou do ponto de brigadeiro de recheio, tá? Desliguei aqui o fogo, ó. Vou misturar bem. Botar meu fogãozinho aqui pro lado. E aí eu vou pegar e vou misturar bem, tá? Isso a gente sempre faz em qualquer brigadeiro, gente. Brigadeiro ponto de colher, brigadeiro de recheio, brigadeiro para enrolar. Isso daqui deixa o nosso brigadeiro mais aveludado, tá? Tem até pessoas que têm o costume de colocar no liquidificador. Confesso que não faço e não faria, porque dá muito trabalho depois para estar limpando o liquidificador, né? Se você tiver um mixer e quiser passar aqui, ok. Mixer já é mais simples, mais fácil. Mas o liquidificador dá muito trabalho. Então, ó, vamos manual mesmo aqui, né? Vamos mexer bem com a espátula. Ele começa a ficar mais molinho. Parece que perdeu o ponto. Não perdeu, tá? Que a gente só acrescentou brilho, textura, né? Que vai deixar ele mais cremoso, tá? Aqui eu dei o ponto de recheio só para mostrar para vocês. Eu quero ele mais molinho, né? Pro recheio, pra cobertura do nosso bolo. Então eu vou colocar, ó, mais meia caixinha do creme de leite. Eu havia colocado meia, agora eu coloquei o restante, né? E a gente vai misturar super bem, tá? Ó, vocês estão vendo que não tá mais no fogo. Então mistura bem. A gente começa a misturar, parece que deu errado, ó. Parece que não vai juntar, mas mistura bem, que daqui a pouquinho ele tá bem uniforme. Então eu vou mexendo e quando ficar homogêneo, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Então aqui, ó, misturei bem, tá? Ele fica, parece, com bolinhas por causa do choque térmico, né? Porque o creme de leite em temperatura ambiente, então vai estar muito mais frio, né? Mais geladinho do que o nosso brigadeiro, por ele estar muito quente. Então, assim, às vezes fica algumas bolinhas, mas conforme a gente vai misturando, ele vai se desmanchando, tá? Tranquilamente. Então, eu vou passar aqui para esse recipiente que estava com leite condensado, então não há necessidade de estar lavando nada, né? E eu peguei aqui, ó, uma peneirinha. Pra quê? Eu vou peneirar aqui o brigadeiro. Precisa fazer isso? Não, gente. Não precisa fazer isso. Ele tá bem cremosinho, tá? Mas quando a gente passar na peneirinha, vai tirar qualquer gruminho que esteja. O meu já daria pra colocar direto no bolo? Dá pra colocar direto no bolo. Só que eu já gosto de mostrar as opções, caso na hora que você misture aí, fique cheio de bolinha. Olha aqui como ele tá lisinho. Vamos focar, ó. Tá lisinho, tá? Mas caso o teu fique com muitas bolinhas, muitos gruminhos, ai, Val, perdi. Não perdeu. Vem aqui, ó. Coloca numa peneirinha e vai misturando. Que aí qualquer gruminho, qualquer bolinha que tiver aqui, vai desmanchar, tá? Então agora a gente vai peneirar todo esse brigadeiro, né? Toda a nossa cobertura. Nunca pega o aqui de dentro, tá? E larga aqui dentro do potinho, nunca, tá? Porque se tiver algum gruminho, ó, o meu não tá ficando. Mas se ficar gruminhos, você vai devolver pro brigadeiro. Aí não faz sentido peneirar. Aí pode passar aqui por baixo, ó, a espátula para tirar o que tiver grudado. Então, ó, tá? Brigadeiro bem lisinho, bem cremoso. Só no descanso aqui, ele já vai ganhar um pouquinho mais de consistência, tá? Então é deixar o nosso bolinho assar, dar uma esfriada, que a gente não pode colocar nele quente. A nossa cobertura já tá fria, porque a gente adicionou o creme de leite, né? Então ela tá, ó, morninha pra fria. E o bolo a gente vai colocar essa cobertura com bolo morno pra frio também. Se você não quiser deixar esfriar 100%, pode colocar quando ele estiver morninho. Só não quente, porque senão a cobertura vai cair no bolo, vai escorrer, não vai ficar uma coisa legal, tá? Então agora é só aguardar o nosso bolo ficar prontinho. Então o nosso bolinho já está assado, ficou 28 minutos assando, tá? E olha aqui, olha que bolo fofinho. É um bolo fofo, ao mesmo tempo é um bolo estruturado. Ele não fica esfarelando, tá? Então aqui está a nossa cobertura, ó, tá bem fluida, tá?
Caso na hora que você for usar ela esteja mais firme, pode levar uns 15 segundinhos no micro-ondas só para facilitar, tá? E com a colher mesmo, eu vou vir aqui aplicando, ó. Coloco, dou uma empurradinha e deixo escorrer. E aí o bacana é começar a fazer umas gotinhas irregulares, né? Bota um pouquinho, bota mais em uma, menos em outra, para deixar o nosso bolo bem bonitinho. Ou também, se quiser deixar todas escorrendo até embaixo, não tem problema, tá? E aí eu vou fazer assim toda a volta. Olha, eu vou só colocando aqui por cima, ó, e vou dando uma ajeitadinha. E olha que lindo ficou o nosso bolo de leite condensado com cobertura de leite condensado também. Bem equilibrado, o bolo não fica doce, não fica enjoativo. E a cobertura, como a gente usou mais creme de leite, também. Olha isso aqui, gente. Lindo, lindo. Agora é hora de cortar para ver como que ficou. Então, é hora de cortar essa delícia para ver como que ficou. Vamos ver como que ficou. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha essa massinha. Que coisa linda. E a cobertura, dá pra ver, ó, que ela está bem cremosa. Vou colocar um pedaço aqui, ó. E dá pra perceber o quanto cremoso tá a nossa cobertura. Deixa eu aproximar. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Olha essa cobertura aqui. Vou tirar primeiro aqui, ó. E olha, vou virar. Olha o quanto cremosinho tá, ó. Dá para espalhar tranquilamente, ó. Vamos experimentar essa delícia agora. Olha isso daqui, gente. Olha isso aqui. Bem fofinho, ó, ó, olha a massinha, é uma massinha estruturada, ó, e bem fofinha, olha isso aqui, gente, olha isso, deliciosa. Agora é aquela hora bem difícil, né, ó, vamos ver como que ficou. Gente, muito, muito bom, ó. Só tá faltando um cafezinho aqui, ó. A massa bem fofinha, bem leve, muito gostosa mesmo. O bolo ficou bem fofinho, a massa bem suave, bem leve, nada doce, aquele doce enjoativo, sabe? Ficou doce na medida certa. A cobertura bem cremosa, não tá enjoativa também. Ficou muito bom. Espero que você tenha gostado dessa receita. Faça aí na sua casa porque não tem desculpa, hein? Você viu como é simples, rápido e fácil de fazer esse bolinho. Não precisa nem da cobertura. E a cobertura é aquele adicional. Mas ele sozinho já fica perfeito. Então é isso, gente. Vou ficando aqui, ó, com essa gostosura. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos!